A capacidade de ler pensamentos de algum modo sempre intrigou os seres humanos, mas possivelmente dessa vez estejamos realmente perto de desenvolver tecnologias com essa capacidade. Em um artigo publicado por pesquisadores da Universidade de Osaka, no Japão, afirmam ter conseguido reconstruir de forma quase perfeita imagens visualizadas por algumas pessoas enquanto o cérebro desses indivíduos era escaneado durante um estudo. Quer dizer, eles teriam lido os pensamentos das pessoas através de um exame chamado ressonância. Quer saber se isso é mesmo possível e como isso poderia ser feito? Fica aí que você vai entender tudinho. E se você está me vendo pela primeira vez e curte esse tipo de assunto, já se inscreve no canal para não perder nada que vem muito por aí, beleza? Estamos vivendo o início de uma verdadeira revolução das IAs, as inteligências artificiais, que nada mais são que algoritmos, quer dizer, programas de computador super especializados em ler determinados tipos de dados e identificar padrões que não seriam possíveis apenas com mentes humanas. Quem nunca ouviu falar de aplicativos como Midjourney ou Lensa, por exemplo, capazes de criar desenhos e pinturas a partir de nossas fotos? São exemplos de IAs complexas e já disponíveis para mero entretenimento. A velocidade com que computadores podem analisar dados, somados às ferramentas de machine learning, que permitem computadores aprender de forma cada vez mais precisa exatamente os detalhes que devem identificar ou reproduzir, estão permitindo coleta, leitura e criação de um volume impressionante de dados, sobre todo tipo de coisa. E quanto mais dados ou exemplos mostrados para os algoritmos, mais precisos eles se tornam em identificar e criar modelos parecidos com o que se deseja. Com essa capacidade, as IAs estão revolucionando a análise de dados e refinando pesquisas em todas as áreas. Por exemplo, permitindo a reconstrução de modelos 3D de proteínas e moléculas no estudo de doenças e medicamentos, ou até mesmo em modelos complexos de pedaços do universo. Claro que isso também permite analisar outro tipo de dados extremamente complexo, as memórias e como o cérebro interpreta informações. Aliás, já falamos como isso funciona nesse vídeo aqui, que vai aparecer para você no canto superior direito da tela. O Stable Diffusion é um programa desse tipo, uma inteligência artificial. Você alimenta o programa com modelos de imagens do que quer criar e, uma vez treinado, pode criar variações dessas imagens a partir de textos digitados. Por exemplo, você pode colocar imagens de um personagem ou pessoa e criar imagens desse personagem na cena que desejar, apenas descrevendo a cena. Ou até mesmo misturar dois personagens ou pessoas, criando um novo personagem completamente diferente e na cena que desejar. Apenas escrevendo, quer dizer, escrevendo para o algoritmo o que você quer. Justamente aliando esse tipo de inteligência artificial capaz de criar imagens e dados obtidos de ressonâncias funcionais de alta definição, esses pesquisadores criaram modelos do que cada área cerebral ativada poderia significar em imagens. Para que vocês possam entender melhor, ressonância funcional é um tipo de exame onde é feita uma imagem do cérebro enquanto se faz alguma coisa, como falando, desenhando, ou mesmo imaginando alguma coisa, como foi nesse caso. Além disso, as imagens que fazemos rotineiramente para exames neurológicos variam entre 1,5 Tesla e 3 Teslas. Mas esse tipo de ressonância tem 7 Teslas, que dá um poder de resolução imensamente maior, mas sendo utilizada apenas em pesquisas por enquanto. Para treinar o programa, eles utilizaram um banco de dados chamado Natural Scenes Dataset, com imagens de ressonância funcional de 8 indivíduos em 30 a 40 sessões de ressonância, enquanto viam 3 repetições de 10.000 imagens diferentes, criando um banco de dados sobre quais áreas cerebrais seriam ativadas ao ver ou imaginar essas imagens. Outra coisa foi que optaram utilizar os dados de apenas 4 desses indivíduos nesse estudo e não explicaram sobre o motivo, provavelmente devido ao imenso volume de dados. Utilizando os algoritmos, as imagens das áreas cerebrais ativadas, identificadas nas ressonâncias, foram então transformadas em modelos de textos descritivos, assim como as imagens que foram observadas durante os exames, criando uma via de conversão de áreas cerebrais ativadas e imagens formadas. Com o algoritmo treinado, o comando de input com as imagens de ressonância foi aplicado,
produzindo as imagens no Stable Diffusion, com altíssima fidelidade com as imagens originais observadas pelos indivíduos. Tá, mas e aí? Agora já podemos ler mentes? Não, ainda não. Como podem ver, esse estudo foi feito baseado em apenas 4 indivíduos. Apesar do grande volume de imagens obtidas, devemos lembrar que foram apenas 4 cérebros estudados e um modelo de algoritmo computacional completamente novo para esse uso. Tudo ainda está engatinhando. Ainda assim, dá para dizer que o método é promissor. Se lembrem que eu disse que quanto mais dados ou exemplos mostrados para os algoritmos, mais precisos eles se tornam em identificar e criar modelos parecidos com o que se deseja? Pois então, aumentando o número de ressonâncias disponíveis em indivíduos analisados, o modelo pode ser cada vez mais refinado, tornando talvez possível em breve ler pensamentos através de escaneamentos cerebrais. Quais as implicações éticas, morais e legais essa possibilidade irá trazer? Recompor imagens visualizadas durante sonhos ou da atividade cerebral em pacientes em coma aparente são exemplos maravilhosos. Mas e aí? Sem autorização dos pacientes? Se fosse você em coma, gostaria que outras pessoas tivessem acesso aos seus pensamentos, mesmo com essa boa intenção? O escaneamento cerebral de criminosos durante julgamentos, por exemplo, teria validade lógica ou legal? Até mesmo roubo de pensamentos, imaginem só que surreal o tanto de possibilidades que essa tecnologia não permitiria. Conta aí para nós o que você pensa disso tudo. Quais as possibilidades e riscos que esse tipo de tecnologia iria representar? E se curtiu, não deixe de deixar o seu like, isso é muito importante para o canal crescer e ganhar relevância, me permitindo fazer vídeos cada vez mais legais, certo? Um grande abraço e até a próxima!